Bom dia, pessoal. Estou aqui na minha casa com esse humilde quadro para explicar a vocês a aula de hoje do dia 1º de abril. A aula do dia 1º de abril é relacionada à disciplina da Química. Deixa eu botar o assento, eu esqueci aqui do assento, da Química. E o objetivo dessa aula, para essa aula de hoje do dia 1º de abril, temos dois objetivos. O primeiro eu vou explicar aqui e o segundo eu vou colocar no próximo vídeo que vai estar ali no notebook. Eu vou fazer uma aula diferente dessa aqui, presencial, com a minha imagem, com o meu vídeo, com a minha cara. Então o primeiro objetivo é entender a distinção que há entre os termos componentes e fases de uma mistura. Por que a gente precisa entender essa distinção? Porque o próximo objetivo, que é o objetivo central do capítulo 3 de Química, é exatamente separar os componentes e fases de uma mistura que há dentro de um sistema. E aí a gente precisa entender então o que são componentes e o que são fases e saber diferenciar isso. E é bem simples e fácil. Entende-se então como componente, numa mistura eu tenho componentes e fases. Os componentes são as substâncias presentes naquele sistema. Então eu vou colocar aqui para você o que são esses componentes, né? Entende-se como componentes as substâncias presentes no sistema. Ou seja, as substâncias que compõem aquela mistura. Professor, como assim sistema? Por exemplo, quando eu monto aqui, vou montar para vocês aqui um sistema. Eu tenho aqui um becker, aqui um becker graduado de 100 ml, e eu coloco aqui água, até aqui água, e adiciono a esta água cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal. Eu tenho aqui água, eu tenho aqui dentro água, né? E tenho sal. Eu tenho a água, coloco esse sal aqui dentro e eu formo esse sistema. Esse sistema vai ter quantos componentes? Quais são as substâncias que dá dentro desse sistema? Água e sal. Então os componentes são as substâncias que compõem esse sistema. Aí quando eu faço isso aqui, água e sal, eu diluo o sal na água, diluo o soluto no solvente. Quando eu faço aqui, eu olho, eu não consigo distinguir agora, depois que eu faço essa mistura, o que é água e o que é sal. Então se eu não consigo distinguir é porque eu só tenho uma fase. Se eu só tenho uma, eu só consigo ver uma coisa, eu só tenho uma fase. Então a fase, então o que é fase? Fase é a porção homogênea de uma mistura. Então, componentes são as substâncias que compõem o sistema, e fases é como se apresenta aquela. Aqui pode vir. Agora eu vou ter que fazer de novo. Não, eu posso não atrapalhar. Vai ver. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, minha idosa aqui em casa, Também tô atrapalhando estudando. minha aula. Não, mas vai tô ver, estudando. Para não pegar o coronavírus. Então, eu vou botar agora aqui um outro sistema para vocês, para ficar melhor. Eu tenho agora um outro sistema, um becker também, e eu tenho aqui agora água, e eu tenho óleo, água e óleo. Se eu tenho água e óleo dentro desse sistema, eu tenho quantos componentes? 2. Água e óleo. Eu tenho 2 componentes, porém eu tenho quantas fases? 2 fases. Eu tenho 2 componentes e 2 fases. 2 componentes, 2 fases. Dentro desse sistema 2 aqui. E aqui eu tenho nesse sistema 1, me perdoe, o quadro é pequeno. No sistema 1 eu tenho uma fase e 2 componentes, ou seja, nesse aqui também eu tenho 2 componentes.
né? Igual ao de baixa, mas eu só tenho uma fase. Eu posso criar para vocês aqui também um sistema 3. Nesse sistema 3, para ficar agora e concluir, nesse sistema 3 eu vou ter agora água, vou ter sal. Então nesse sistema aqui é água, que é diluído, que serve como solvente do sal. Então eu tenho aqui, eu não consigo definir aqui agora, vai formar uma mistura homogênea. Eu só consigo ver quantas aqui? Uma fase. E adiciono agora a este sistema aqui o óleo, que vai estar aqui. Para esse sistema 3 aqui, para este sistema 3, eu tenho um componente, dois componentes, três componentes. Eu terei três componentes. E quantas fases? Duas fases. Quais são essas fases, professor? A primeira fase é a água mais sal, que forma uma mistura homogênea. O sal é diluído na água, eu não consigo distinguir quem é um do outro. E tem um óleo que não se mistura a este sistema que eu coloquei aqui. Então eu tenho três componentes e duas fases. O de cima eu tenho dois componentes e duas fases. E o primeiro eu tenho uma fase e dois componentes. Beleza? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente trata de misturas, componentes e fases, a gente sempre leva em consideração ou bota na mente que só pode ser líquidos. A gente só faz com líquidos, água, óleo, com líquidos. Mas existe também, no exemplo da página 56 do módulo de vocês, misturas entre sólidos. Vocês vão ver lá na página 56 de vocês que existe lá um granito, uma pedra de granito, a mesma pedra que serve como bancada da cozinha de vocês, da pia da cozinha. E nessa pedra de granito você consegue identificar lá que existe ali cores diferentes dentro desse